Apareceu aí? Falta 1,5. Boa noite, amigos, amigas. Estamos novamente conectados. Só estou esperando os corações amigos. Tá bom. Beleza. Boa noite, ainda uma vez. Que Deus e Jesus nos proteja, nos acompanhe, nos ajude, permitindo que espíritos amigos possam estar conosco neste momento para que consigamos levar a nossa tarefa ao efeito necessário. Então vamos concentrar o nosso pensamento em Jesus e levarmos ao alto uma oração, aquela oração que ele nos ensinou, né? Há mais de 2.000 anos, né? 2026 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Jesus, as nossas dívidas, na medida em que aprendamos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, Jesus, e assim, o nosso Criador, nos permita iniciarmos o aprendizado da noite. Então, damos por aberto esse aprendizado. Que assim seja. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Tá tudo certo aí? Que bom, né? Hoje, o nosso tema tem por título É tênue a linha demarcadora entre a saúde e a doença mental. Ou seja, é frágil essa linha. Qualquer pressão, qualquer vento mais forte, né, vamos dizer assim, é capaz de desarmar essa linha, permitindo, então, que nos deixemos ser acometidos por doenças de origem mental, né? Então, o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte: desestruturado, o indivíduo que não se enriqueceu de valores emocionais para enfrentar os sucessos ou dissabores da vida, tomba, né, cai nas urdiduras da ansiedade, gerando perturbações psicológicas que se agravam a cada dia. Muitas vezes por influência do próprio meio ambiente familiar. Olha, preste atenção nisso, hein? Do próprio meio ambiente familiar.
igualmente desconcertante, que acelera o distúrbio inicial até a instalação da enfermidade, de curso demorado. Boa noite, Maria Gomes. Quando se apresenta com recidivas constantes ou se transforma em quadro irreversível. Então, observa o primeiro detalhe, desestruturado. Quando nós, por teimosia, por preguiça, por covardia, por qualquer motivo que seja, por preconceito, né? Porque entende que a religião não ajuda nada, não ajuda quando nós não estamos dispostos a serem ajudados, né? A sermos ajudados. Né? E aí, o indivíduo se desestrutura. Ele fica igual barco à deriva, sujeito a ventos de ocasião, sujeito às ondas mais elevadas do mar, sujeito até a tempestades. Né? E por quê? Porque não se enriqueceu de valores emocionais para enfrentar os sucessos ou os dissabores da vida. Boa noite, Geni Tavares, Daniela, minha filha, tudo bem contigo? E o Bebeco? O Bebeco deve estar brincando, né? Olha a condição que nós conseguimos, vamos dizer assim, permanecer quando nós dizemos assim, eu acredito em Deus. Quais os caminhos que te levam a Deus? Quais os conhecimentos que te põem perto de Deus? Né? Quais os aprendizados, quais as experiências que a vida lhe oferece para que você entenda os objetivos de Deus na tua vida, na minha vida, na vida nossa. E, então, vejamos bem, hoje, de acordo com o que nós vamos aprendendo com o... que bom, né? Minha filha, que bom que ele está brincando. De acordo com o que nós vamos aprendendo, nós vamos perceber o seguinte, que Deus nos deu uma vida e muitas existências. A vida continua a mesma aqui ou no mundo espiritual. Ela só vai se engrandecendo, só vai se enriquecendo de acordo com a nossa vontade, com a nossa dedicação, com o nosso interesse em manter o equilíbrio emocional. Né? Nós estamos observando nesse momento de transição planetária, nesse momento em que a humanidade parece desconcertada. Né? A gente vai vendo, esses dias mesmo, um namorado estuprou uma criança de meses. Por que acontece esse tipo de coisa? Em face da desestrutura emocional, da desestrutura moral. Porque uma coisa que é importante que nós observemos e aprendamos. Luz e Dalva, boa noite, tudo bem contigo? É que a religião, ela sempre, para que possamos entendê-la, para que possamos praticá-la, nós temos que estudar. Temos que conhecer a sua teologia, a sua doutrina. Então, não basta simplesmente dissermos assim, eu acredito em Deus e está bom. Não, não está bom. Porque vai ficar acreditando que Deus está lá em cima no céu, né? Que Deus é um ser, como é que se diz? Também desestruturado, porque ora fica nervoso, ora fica irado, ora dá benefícios a não ser. Não, esse Deus não existe. Nós temos que voltarmos à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que o Kardec inteligentemente, sabiamente, faz a pergunta principal. O que é Deus? E não quem é Deus. Aí os espíritos superiores respondem.
a suprema inteligência do universo, criador de tudo o que nós possamos imaginar e o que nós não conseguimos imaginar. Então, é preciso conhecer esse Deus que cria a vida do ser humano, a vida do animal, a vida dos vegetais, né? A vida de larvas. Olha, ele cria a vida de uma maneira tão abundante que todos os seres em processo de evolução, desde as larvas, aos animais, aos vegetais, né, são protegidos, estimulados de alguma forma por esse Deus. Então não basta, é muito pouco, sabe? Pouquíssimo afirmarmos assim, eu acredito em Deus, né? Porque nós estamos aqui, não sabemos em qual número de existência nesse momento. E coisas acontecem conosco. São privações de emprego, separações conjugais, são separações porque este ou aquele amor da vida da gente desencarnou, né? Pessoas que passam pela vida da gente deixam até, às vezes, um legado que depois nós sentimos saudade, né? E por que tudo isso? Por que essas provas e expiações? Quando nós compreendemos isso, vai ficar mais rico, mais saudável, mais inteligente, acreditar nesse Pai. Saber que provas e expiações não são castigos e nem punições. São processos de aprendizados de acordo com o estado evolutivo de cada um de nós, né? Então, em se tratando de saúde mental, de doença mental, nós temos realmente essa linha demarcadora, né? Que no seu curso sinuoso, né, cheio de curvas. Por que cheio de curvas? Porque nós variamos no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de concluir o que é bom para nós, né? Esse curso sinuoso encontra na área das enfermidades mentais menos campo de limitação. Olha, menos campo de limitação. Pelo fato do indivíduo transitar de um para o outro estado com frequência e facilidade. As pessoas hoje, eu já conversei com pessoas que acham, inclusive, que é saudável ser bipolar. Ó, bipolar. Está transitando em dois polos. Se ela aprendesse que o ideal é o equilíbrio e que ela pode fazer isso por si mesma, sem depender de terapeutas, né, de psicólogos, de nada disso, né, ela alcançaria o equilíbrio, deixaria de ser bipolar. Uma das grandes finalidades do Espiritismo é que a gente conquiste esse equilíbrio. O Evangelho nos diz o seguinte: boa noite, Lia Tessaro, tudo bem? Estou bem, sim, graças a Deus. A cada um segundo as suas obras. Aí o espírita fica pensando que essas obras é fazer caridade. Não é só isso. Fazer a caridade é quase como uma obrigação natural, uma obrigação de fraternidade. Então, não consta como é que se diz, das premiações, não consta dos avanços evolutivos que se imagina que vai conquistar porque fez essa ou aquela caridade.
No aprendizado do Espiritismo, o Emmanuel disse assim, que a melhor caridade que se faz ao Espiritismo é divulgá-la. Né? A melhor caridade que nós fazemos é por nós mesmos. Tem a caridade da divulgação e tem a caridade da evolução pessoal, da evolução individual. Quando nós pensarmos assim, descobrimos isso, vamos perceber que as nossas provas e expiações, né, fazem parte de um conjunto de aprendizado que vai nos permitir desaguarmos ou alcançarmos o salão nobre da luz, da evolução, do amor ao próximo, né? Para deixarmos, assim, dessa instabilidade emocional, né? Que é preciso que a gente busque isso. Jesus ensinou isso. Sendo agredido, questionado, aviltado, acusado de coisas que nunca fiz, ele não saiu do seu equilíbrio próprio em momento nenhum. Quando daquela via crucis, então, ele foi, como se diz, agredido várias vezes, de várias maneiras. Agressões de chicotadas dos soldados romanos, agressões de cusparadas. Imagina quem de nós vai aguentar tomar uma cusparada no rosto. Então, agora, o Cristo, até o último momento, e depois, quando ele retorna, ele está mostrando para nós o equilíbrio. Ele está mostrando para nós a capacidade de ser a despeito da opinião alheia. O Sinédrio, com as suas armações políticas e religiosas, tinha uma opinião. A opinião de não perder o poder. E Jesus atrapalhava. Né? Por que atrapalhava? Porque ele disse assim, ame ao próximo como a si mesmo. Ora, o poder econômico, como amar ao próximo como a si mesmo? Isso quer dizer dividir recursos. Não. Aí os gananciosos, os egoístas, se puseram contra Jesus. E deu no que deu, né? Comprometeu a humanidade, né? E nós viemos de lá para cá, fazendo algumas evoluções, mas ainda não chegamos no ápice necessário à mudança. Nós estamos aqui sonhando com um mundo de regeneração. Mas estamos regenerados, prontos para isso? Porque aí, o que se diz do mundo de regeneração? Não vai ter maldade igual nós temos hoje. Vai ser aí uma média de 5%, porque ainda estaremos em processo de evolução. Então, é possível que aconteça maldades. Mais de os 95%. Os 95% somos nós, que já aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, que já aprendemos a expulsar de nós, nos atos mais comezinhos, nos atos menores da nossa vida, a expulsar o egoísmo, o orgulho, a agir com naturalidade. Quando a gente pede um emprego ou pede uma posição na empresa que a gente trabalha, nossa senhora, é uma frustração que não tem tamanho. Nossa, por que pôs fulano e não eu? Nós não sabemos das provas e expiações nossas, que dirá dos outros, né? Então, num mundo como o nosso, é muito complexo ainda a definição de normalidade mental. É muito complexo. Os dados que estabelecem as expressões não podem ser aplicados com êxitos em todos os casos, né? Em se considerando a infinita gama de comportamentos humanos. Né? Emmanuel disse que cada um de nós ainda tem 10% de obsessão.
Nesse 10% de obsessão, que ainda com evangelho no lar, com frequência no centro espírita, com agora participando de lives, entendendo, discutindo, dando opiniões, e esses 10% ainda permanecem, porque ainda precisamos aplicar esse conhecimento em nós. Mas entre a vontade e o orgulho, como é que fica o nosso ego? Pensemos nisso, né? E aí vamos complicando o caminho, porque não é possível definir a normalidade mental. Né? Eu tenho amigos, eu conheço pessoas, e de vez em quando ela fala assim, como é que está a vida? Eu estou bem por causa disso, daquilo, mas de vez em quando eu dou uns pega na loucura. Presta atenção, isso parece brincadeira, mas é uma realidade. O que é dar um pega na loucura? É não suportar determinado acontecimento que foi contra o nosso modo de entender a vida. Aí reage daquela maneira que todos nós conhecemos. Né? Numa fila de banco, alguém chega e ultrapassa, lá no mercado, alguém dá um esbarrão na gente, e pronto. O pega na loucura acontece nesse momento, né? Porque nós não queremos ser incomodados por nada. Nós caminhamos pela vida como se fôssemos únicos e evoluídos. Uma criatura evoluída não se atrapalha e nem se deixa abater pelo comportamento desalinhado do outro. Né? Então, veja bem, por isso que até para definir o problema de doença mental da gente é complexo. Né? Então, vejamos bem o que nos diz Manuel Filomeno. Estabelecidos os parâmetros da normalidade, quaisquer incursões em outras faixas de conduta chamam a atenção para uma análise que objetiva evitar a queda pela rampa do inabitual, até o tombo na alienação. Então, se nós pegarmos a tabela lá da loucura, né, que estabelecidas pelos psiquiatras, pelos estudiosos, nós vamos encontrar, inclusive, uma coisa que me ocorreu agora. Eu tive agora, na hora do café, uma visita de um amigo espiritual, e eu acho que ele está me dando uma forcinha, que ele me fez lembrar uma coisa. A escala espírita, nós conseguimos nos localizar naquela escala, sem medo, sabe? Porque nós temos mania de ficar buscando felicidade. E felicidade não é algo que se busca, é algo que se constrói. Né? E lá, na escala espírita, tem todas as condições boas e ruins. Né? Ruins porque nós precisamos da evolução, porque nós precisamos crescer, nos educarmos, né? Para nos encaixarmos naqueles grupos, e de preferência no melhor grupo. Né? E é essa visão, essa condição, que vai nos levar a entender o mundo de regeneração. O que é que o mundo de regeneração espera de nós? Né? Por isso que os psiquiatras estabelecem esses parâmetros. Mas a loucura em mim, ela tem uma característica. A loucura numa outra pessoa terá outra característica. Por quê, Neymar? Porque as condições psicológicas minha e do outro são diferentes. São diferentes por causa das experiências que nós vivemos. São diferentes pelo maior ou menor aproveitamento nas existências já vividas. Então vai dar diferença. Por isso que chama a atenção
para uma análise, para objetivar a queda. Como é que diz? A queda no inabitual, pela rampa do inabitual. O que é inabitual? É a loucura, é o desarranjo mental. Não chega nem a ser uma loucura, né? Talvez chegue lá, mas nem chega a ser. Mas desalinhou a mente, estamos sujeitos a todas as consequências, né? Então, Manuel Filomeno nos diz o seguinte: examinado o homem na sua legítima realidade. E qual é a legítima realidade dele? A realidade espiritual. Não é a realidade de agora. Essa aqui, a realidade humana, está cheia como é que eu digo assim, de tapumes, escondendo o nosso psicológico, o nosso intelectual, escondendo a nossa maldade, que só vai aparecer em algumas incursões, né? Mas, quando nós consideramos a criatura humana do ponto de vista espiritual, né? Por isso que os espíritos superiores nos dizem assim: olhem as pessoas como espírito e não como seres humanos. Porque são espíritos viajando na humanidade em busca de uma evolução ou estacionados na falta de vontade, na falta de dedicação, ou até porque ficam esperando isso ou aquilo, né? Que nunca vai acontecer. Tudo que vai nos acontecer é fruto da nossa vontade, é fruto da nossa dedicação, é fruto do nosso esforço. Deus não vai premiar ninguém. Tem uma frase que rola no movimento espírita, inclusive, e aqui eu já vi ela aqui no meio, nesse mundo virtual aqui, que Deus não escolhe os capacitados. Será por que ele escolheu Jesus? Será por que ele escolheu Kardec? E capacita os escolhidos. No meu modo de entender, isso tem uma versão de preguiça. Se Deus me capacitar, eu não preciso estudar, eu não preciso trabalhar, porque Ele está me dando capacidade. Isso não vai acontecer. Cada consciência evolui por si. Então, essa frase é uma frase de efeito, mas um efeito estranho, vamos dizer assim. Porque o Pai não vai capacitar ninguém, a não ser aquele que está trabalhando. Porque Ele nos deu recursos. Quando a gente nasce por aqui, o que nós trazemos no corpo? Cérebro, coração, inteligência, capacidade de pensar, de raciocinar, né? De tomar decisões. E por que é que Deus tem que nos capacitar, se Ele já nos deu o recurso? Então, um engenheiro, um escritor, um inventor, só se destaca pelo seu esforço, e não porque Deus fez isso ou aquilo. Né? Porque é preciso trabalho, gente, e muito trabalho. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui, na Revista Espírita, o cidadão, vamos dizer assim, que inventou a lixa, né? Fez várias experiências. Ele pegava o pano, enchia de areia, enchia de cola, depois que secava, aquilo desfazia tudo. Até que um dia, ou melhor, uma noite, ele sonha, chegando no ambiente, e ele vê alguém usando lixa. E ele foi lá perguntar. Esse alguém era meio, vamos dizer assim, não gostava de muita conversa, não. E ele perguntou: como é que você conseguiu desenvolver essa lixa? Aí o espírito respondeu para ele: você não sabe que tem que temperar a areia, não? O que é temperar a areia? É colocá-la no fogo para atingir um certo grau de dureza. Porque senão ela não vai lixar. É o que a gente vê na lixa. Então, observa
que em todos os cantos e polos do mundo, da vida, o Pai está nos ajudando. Aí a criatura acorda por aqui, lembrando do sonho, vai lá, faz a experiência e descobre a lixa. Excelente ferramenta para os nossos trabalhos por aqui, na indústria, na construção civil e assim por diante. Né? E, então, o Pai não vai capacitar de graça ninguém. Imagina pegar alguém que está, como diz o começo da lição aqui, desestruturado. Como é que vai capacitar uma pessoa nessas condições? É por isso que Manuel Filomeno nos diz que é preciso enxergar o homem, examinado esse homem, examinar na sua legítima realidade, que é a realidade do espírito. Então, tem que se considerá-lo como resultado de um espírito imortal, a exteriorizar-se mediante o perispírito, órgão intermediário responsável pela programação e formação do corpo no qual se movimenta na Terra. Pensa, raciocina. A criatura chega aqui, Calu, boa noite, tudo bem contigo? Que legal, hein? Como é que está a Natália? Melhorou a Natália, minha querida? A criatura reencarna e chega aqui com uma deficiência qualquer. Onde está a causa dessa deficiência? No seu comportamento em vida anterior. Mas como é que ele trouxe para a vida de agora? Nós acabamos de descobrir. Mediante o perispírito, órgão intermediário responsável pela programação e formação no corpo, do corpo no qual se movimenta a Terra agora. Então, a nossa estrutura mental, a nossa saúde mental, ela estará conosco em todos os ambientes, sejam humanos, sejam puramente espirituais, que nós estivermos. É por isso que no começo da mensagem está lá, desestruturado. E nós chegamos a essa condição, às vezes até com uma facilidade incrível. Porque nós queremos essas facilidades. Vivemos, na grande maioria de nós mesmos, vivemos pedindo as coisas para Deus. Ó, Deus, faz isso para mim. Deus, me dá um emprego. Deus, me dá dinheiro, eu preciso comprar uma casa, pai. Passa a vida, às vezes, pedindo e não consegue. Por que não consegue? Porque Deus é ruim? Porque Deus é malvado? Não. Porque é o trabalho de cada um. E outro dia eu comentei aqui, né, que eu adoro essa canção. Rita Nalu, boa noite, tudo bem? A canção, eu ainda não descobri quem é que compôs essa música, que ele diz assim, a vida é casa alugada. Nós somos inquilinos das casas que nós temos. Porque é o Pai que nos permitiu. E quando ele pede a casa, a gente tem que sair. Para onde a gente sai dessa casa alugada? Para o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem, todo mundo diz isso, mas não acredita. Quando alguém desencarna, nossa senhora, é um espanto. Por que é um espanto? Se a morte é compromisso da vida, por que é espanto? Nós não estamos educados ainda para aceitar a separação e não a morte. O que morre é o corpo. As árvores morrem, os animais morrem, tudo em a natureza física morre. Mas o ser humano faz um escândalo danado. Então é complicado ver. Acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, um rapaz postou na internet, vinha vendo um casal de sabiás voando, e o passarinho não sabe discernir entre a liberdade da paisagem e uma peça de vidro que está no caminho.
E a companheira do Sabiá bateu no vidro e desencarnou. O Sabiá ficou ali, desatinado, sem saber porque a companheira não levantava, não dava áreas de vida. Né? Marina Vicente, Alcione Monteiro, boa noite. Tudo bem com vocês? E esse que postou, ele ficou analisando, ele foi até o passarinho e pôs a mão no passarinho, o passarinho estava estático. Ah, ele tem sentimento? Tem, mas é proporcional à sua vida. Ele não entendeu aquele momento. Até ele se recuperar para ir embora, levou algum tempo. Então, o Pai está em todas as vidas. O Pai está em nós. E nós vivemos dizendo isso, né? Deus está em mim, assim como está em ti, assim como está em todos. Se Deus está em mim, por que eu me desestruturo mentalmente, emocionalmente? Alguma coisa anda errado com o meu modo de viver essa vida. Entende? Então é preciso que a gente procure extrair do Espiritismo toda essa gama de recursos, de esclarecimentos que ele nos dá, ao invés de ficarmos esperando que Deus nos capacite. E Deus já nos capacitou para essa viagem da sombra à luz. Como, Ademar? Te deu inteligência, te deu capacidade de raciocínio, te deu capacidade de discernimento. A capacidade de discernimento a gente demora para desenvolvê-la, né? Tanto que o que é que nos explica o Livro dos Espíritos? Nós somos criados simples e ignorantes. E vivemos na ignorância por muito tempo, porque falta a capacidade de discernimento. Porque fazer o mal, né, parece-nos mais fácil, porque atendemos o orgulho, porque atendemos o egoísmo, porque atendemos a ignorância. Fazer o bem é preciso compreender o outro e não julgar o outro. Compreender a complexidade da vida que levou a criatura a viver na rua. O que nós vimos aqui agora mesmo, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, aqui, né? Cadê aqui? Examinando o homem na sua legítima realidade. Quando a gente vê alguém na rua, nós temos que enxergá-la como espírito. O que é possível fazer, vamos fazer. Mas sem julgamento. Porque tantas existências em uma só vida. Deus deu a vida. Agora ele permite que a gente repita em muitas existências essa condição vital para alcançarmos a luz. Para alcançar a luz, é preciso extrair de nós esses sentimentos negativos, né? Entende? Então, veja bem, a situação da mente de alguém que desestruturou, né, é preexistente à vida física. A criatura, a ela sobrevive. Isso deve ser estudado como resultado das multifárias experiências nas etapas reencarnatórias. Então, alguém chegou aqui e desestruturou a mente. Por mais que a gente procure na medicina, na ciência, entender aquilo e buscar remédio, há uma imensa dificuldade porque é complexo. Porque a raiz dessa desestrutura está na alma, está no espírito, que
transmite ao perispírito, o perispírito, ao formar o corpo, coloca nesse corpo esse desarranjo. É simples assim. Só que está nos bastidores invisíveis de nós mesmos. Quando a gente compreender isso, né, vai ficar mais fácil de entender, de aceitar, de compreender, né, que a criatura, o Raul Teixeira, eu não sei se vocês já viram, ele contou e postou que ele foi convidado para fazer uma palestra, eu não me lembro agora em que estado, e quando ele chegou na avenida principal, porque os amigos levaram ele para almoçar, ele viu uma senhora mexendo o lixo para ver se achava alguma coisa que fosse possível de se consumir, de se alimentar. E ele ficou aturdido com aquilo. Ele ficou perplexo com aquela situação. Que bom que está tudo na paz, né, Alcione? Conceição, boa noite. E ele ficou tão perplexo a ponto de perder a fome. E ele não podia fazer nada. Aí, o espírito mentor dos trabalhos dele surgiu na mente dele e falou: não pense em levar comida para essa criatura. Primeiro porque ela não vai aceitar. Porque ela não aceita a ajuda de ninguém. E porque ela é a reencarnação de um político que fez em vida passada muito mal ao povo. E a avenida tem o nome dela. E é por isso, não pelo nome ali, mas é o lugar que ela mais praticou maldades e erros, que ela não consegue sair dali. Só vai sair dali quando desencarnar. Então, uma criatura dessa é fácil de desestruturar, né? Porque trouxe o resultado da vida errada, assim, abundante, né? E nós vemos na família, nos amigos que a gente conhece por aí, muitas situações, não como essa senhora, né? Mas situações mais leves. As criaturas se desestruturam, às vezes, porque querem uma coisa que não está no seu roteiro espiritual. Mas ela tem dentro de si as tendências da vaidade, do orgulho, como é que se diz? De achar que Deus tem que fazer tudo o que ela quer, e depois não alcança, e aí sofre, e muito, porque não alcançou, entende? Então, por isso que nós entendemos que é preciso enxergar o espírito, a lição que ele está vivendo. Seja passando fome, seja procurando comida no lixo, seja não conseguindo emprego, não conseguindo abrigar a sua esposa, os seus filhos de maneira decente, condigna. São aprendizados, são lições necessárias à evolução para extirpar de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Por isso que nós temos que enxergar o espírito que está ali. Eu não vou me lembrar agora, mas tem num dos livros do André Luiz, ele foi visitar, junto com o instrutor, uma mãe que estava com alguns problemas de saúde, parece que tinha uma gravidez em curso, né? E eles chegaram, colocaram fluidos salutares, né, na água do filtro de barro, e o instrutor
instruiu a criatura para que ela levantasse e tomasse aquela água. Ela levantou, tomou, e aos poucos a febre foi baixando. E numa cama tinha uma criança sentada na cama, sabe, olhando por nada, em silêncio. Aí o instrutor falou para ele assim, olha o espírito que está dentro dessa criança. Dentro aqui é tudo figuração, né? Mas o espírito que está ligado a esse corpo. E aí o André vê um espírito carregado de orgulho, esperando o momento da liberdade para fazer todas as atrocidades que ele já tinha feito. É aí que nós, como aprendizes do Espiritismo, temos que realmente aprender a olhar cada criatura, seja ela quem for, como espírito. Porque todos nós recebemos cérebro, recebemos coração, mãos, pernas, tudo, para trabalharmos, para estudarmos. E por que alguns não conseguem? Porque tem um roteiro espiritual cheio de outras obrigações, de outras consequências. Então, isso vai, como se diz, contribuir para as provas e expiações, né? Então, vejamos bem aqui. Nas provas reencarnatórias do passado, de onde todos nós procedemos, graças às quais logrou o espírito a saúde temporária ou a transitória enfermidade. Tem expressões que os espíritos colocam que nós precisamos prestar muita atenção. Transitória enfermidade. A enfermidade que nós carregamos no corpo. Nós trazemos na alma, colocamos no corpo para adestrarmos a nossa humildade. Então, essa enfermidade é transitória. Quando a gente desencarnar, ela desaparece. Se nós aproveitarmos essa encarnação, a doença não apenas desaparece, ela não volta mais. Porque tudo que nós sofremos aqui é resultado de nós mesmos, que nós injetamos, vamos dizer assim, no nosso corpo. Quando desencarnamos, pronto, encerra a lição, né? Eu estou ligeiramente resfriado, viu, gente? Então, o Espiritismo avalia a saúde e a doença mental considerando o ser humano de forma integral. E qual é a integralidade do ser humano? Corpo, melhor. Espírito, perispírito e corpo. O perispírito é o corpo fluídico. O corpo físico somos esses que a gente está carregando agora. Ao longo de múltiplas existências. Entende? Quando a gente olhar e falar, Jesus amado, como é que pode isso? Pode. A criatura pode estar, vamos dizer assim, ela está injetada dos seus próprios problemas. Ela tomou a vacina de moralidade consequente dos venenos que criou. A vacina que a gente toma aqui não é fruto do próprio veneno? Quando alguém é picado de cobra, leva-se a cobra ao Butantan, examina qual é e vai dar a vacina correspondente àquele animalzinho, que vai curar a criatura. Conosco é a mesma coisa. Nós erramos, nós vamos errando ao longo de muitas existências, chega um momento em que o veneno criado por nós volta para nós. Volta de que forma? De deficiências físicas, de deficiências mentais, de dificuldades de concentração mental, que vai nos levar à desestrutura,
Então, não há castigo, nem tem punição. Nós realmente somos herdeiros de nós mesmos. E somos herdeiros das conquistas ou das piratarias, vamos dizer assim, que nós fizemos ao longo de outras existências. Né? Então, a doença, na visão espírita, não é apenas um mau funcionamento orgânico, mas um desequilíbrio que se origina no espírito, refletindo em suas escolhas, comportamentos e conduta moral ao longo do tempo. Está aí vamos dizer, o diagnóstico espiritual. As doenças, na visão espírita, nós vamos até repetir. Né? Não é apenas um mau funcionamento orgânico. Nós temos um problema no coração? É um mau funcionamento? Apenas? Não. Tem uma correlação com os sentimentos, com os abusos emocionais, com as frustrações que nós obrigamos as pessoas no passado. Porque nós prometemos um amor para conseguir sexo. Vê como é que nós somos? Nós somos, né, resultados de nós mesmos. Né? Então, esse desequilíbrio se origina no espírito, refletindo naturalmente em suas escolhas. O que nós escolhemos no passado? Comportamentos e conduta moral ao longo do tempo. São as nossas escolhas. Entende? Então, vejamos bem aqui, rapidamente, que nós já estamos chegando no final, os principais pontos de avaliação espírita. Origem espiritual e kármica. Doenças mentais podem ter raízes em desequilíbrios de vidas passadas, que vem incluída na lei de causa e efeito. Influência da obsessão. A doutrina espírita reconhece que casos de obsessão espiritual, influência de espíritos desencarnados, podem atuar como complicadores em doenças mentais, mas não são a única causa. Então, não dá nem para culpar o pessoalzinho, a galera da sombra, né? Não dá não. A falta de vigilância mental, né, que é revelada em pessimismo, em raiva, em ciúmes, pode facilitar essas influências. Quantas vezes nós ouvimos dizer que o amor tem que ter ciúmes? Que o ciúmes é um instrumento que defende o amor. Aí nós vamos estudar o espiritismo, o que é que os espíritos falam dos ciúmes? Que o ciúme é um sentimento de inferioridade. Tem ciúme aquele que não acredita no relacionamento que está tendo, que não acredita no outro. Ora, se não acredita no outro, por que se envolve com o outro? Né? A finalidade da doença. A doença é vista como um instrumento de aprendizado. Isso é ponto pacífico. Para quê? Para que esse ou aquele tipo de doença? Que promove a humildade, o autoconhecimento e o amor, fraternidade, no tratamento dos pacientes por familiares e médicos. Então, quantas pessoas a gente já ouviu falar que entrou em coma? Conceição Meirelles, boa noite. Entrou em coma por esse ou aquele motivo. Quando ela volta do coma, ela volta diferente daquilo que levou ela ao coma, daquele estado emocional. Por quê? Porque ela vê coisas no mundo espiritual que esclarece, entende? Que mostra para a gente por que daquilo. Então, porque nós temos alguns
como é que eu digo assim, alguns traumas emocionais, né? Quando algumas coisas acontecem, né? É, os viajantes, Yuri Gagarin e outros que foram para a Lua, quando voltaram para cá, mudaram totalmente o comportamento. Isso é um trauma emocional, porque eles não enxergaram Deus. E eles disseram isso, que nós não vimos Deus. E fala isso com orgulho, como se ele estava fadado a encontrar Deus. Não, não é assim, né? E aí depois muda. Muda porque percebe que a grandeza divina não está no encontro conosco. Deus é pré-existente a tudo. Então, nós temos, como é que se diz, que colocar no nosso modo de interpretar a vida alguns valores que nós já conhecemos assim de mão cheia. A humildade, o bom senso, né? Para alcançarmos o equilíbrio. A bondade, a humildade, o bom senso vai fortalecer-nos a emoção, a razão. Por quê? Né? A gente viu aqui. Para que essa doença? Ela tem um sentido, ela é um aprendizado. Se a gente descobrir, aceita, desenvolve o tratamento, se estiver no roteiro a cura, ela vai acontecer e nós vamos aprender. Se não, a aceitação é o essencial, entende? E nos dias de hoje, para a gente encerrar, nessa chamada era pós-moderna, né? Muitas doenças mentais, depressão, ansiedade, são atribuídas a um vazio existencial e à falta de propósito espiritual. Se nós buscarmos em nossa vida esse propósito espiritual, nós vamos preencher a nossa própria alma de valores, de ideais, de sentido, e vamos, com isso, curarmos a nós mesmos. E percebemos, por exemplo, por que os espíritos aconselham que o espiritismo não substitui o tratamento médico? Raciocinemos um pouquinho. Paremos para refletir. Porque a causa da nossa doença está em vidas passadas. E o espiritismo não vai solucionar, erradicar de nós o efeito dos nossos erros. E o tratamento médico convencional pode nos ajudar muito. Mas também não quer dizer cura total, né? Então, meus amigos, né, a proposta de vida, de solução para o mundo de regeneração, é uma abordagem complementar, unindo a medicina da alma. Qual é a medicina da alma? Passes, oração, estudo e evangelho. A medicina convencional, psiquiatria e psicologia. E precisamos aprender a deixar de ter medo e deixar de pensar com orgulho que psiquiatria é para louco. Se a psiquiatria fosse só para louco, já teria resolvido muito caso de loucura, e não resolve. Ela é para evitar a loucura. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos acompanhe sempre, que nos permita o aprendizado sempre. Vamos elevar o nosso pensamento a todos que nós sabemos pela rua aí, muitos que já inclusive desencarnaram com esse frio que anda fazendo, se não aqui, lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná, que são estados mais frios. Mais frios, Jesus.
Um minutinho, um minutinho. O resfriado atrapalha. São estados mais frios que o nosso. Vibrarmos pela saúde mental de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos, de todos os nossos desconhecidos. Vibrarmos para que o equilíbrio emocional traga de volta a alegria, a fraternidade, o companheirismo, a fé na criatura humana, a fé legítima, agradável e espiritual em Deus. E vamos elevar um pensamento em oração para encerrarmos o nosso aprendizado de hoje, sempre acreditando que é preciso buscar uma higiene mental. Como é que faz essa higiene? Com a leitura de bons livros. O Espiritismo tem muitos bons livros. A audição de música de qualidade. Sabe? Os diálogos que possam acrescentar aprendizado. Né? Eu que fico agradecido, Luzidalva, por essa oportunidade. E fortalecemos a nossa fé no ideal. O ideal espírita. Qual é o ideal espírita? Nos tirar das sombras de modo lúcido. Assim, fechemos os nossos olhos, pensemos em Jesus para nos guiarmos nesta oração. Agradecidos à direção espiritual do Núcleo de Estudos Caibara Chútil, agradecidos aos espíritos amigos e benfazejos, tutores que nos ajudam, agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus pela vida que nos concede a cada segundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado de hoje. Mauro, você está por aí ainda? Eu preciso te passar uma tarefa aqui agora, porque a minha filha, Vanessa, está lá na UPA, ainda esperando medicação. E eu não sei como colocar o título que ela coloca aqui. É possível? Eu vou deixar, então, eu vou finalizar, né? E espero que você esteja por aí, né? Para nos ajudar nessa tarefa aí, tá bom? Eu nem sei se ela está a caminho. Vou encerrar o vídeo aqui.